Oi, meninas! Vamos para mais um dia. Hoje nós temos visita. Isso daqui, ó, é um despertador. Se você quer um despertador que não falha, é essas fofuras aqui. Bom, meninas, nós vamos pro capítulo 7 de Romanos. Tá uma bênção. Eu estou jejuando por nossas vidas, para que haja um alinhamento do céu aqui para nós e para todas vocês que estão acompanhando esse devocional, né? Essa leitura do livro de Romanos. Então, vou orar por mim e por vocês, para que a gente sejamos cheias da presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento este momento, esse tempo, Pai, precioso, que é nos alimentarmos da tua palavra. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade de termos contato, meu Deus, com a tua revelação, que é a palavra do Senhor. Pai, que cada mulher seja cheia da tua presença, meu Deus. Que esse é um alimento que vem do céu para as nossas almas. Em nome de Jesus, amém. Meninas, o capítulo de hoje é um pouco mais forte. Romanos é muito intenso, mas vamos lá. Na minha Bíblia, o título é assim: Uma comparação com o casamento. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera enquanto o marido estiver vivo. Enquanto o marido estiver vivo. Ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera. Se casar com outro homem, assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo Jesus, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos, ele se inclui nisso daqui, para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, as paixões despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Gente, vou contar um negócio aqui para vocês, que por muito tempo, olha, não é muito tempo não, viu? Eu vivi muito debaixo da lei, e quando eu lia isso daqui, eu me apavorava, porque o meu marido, ele já foi casado, e eu ficava assim: meu Deus, eu tô pecando, meu Deus, eu estou em adultério, meu Deus, um desespero. Só que acontece, lembra que a gente viu no capítulo 6? A gente que fomos batizados e aceitamos Jesus e mergulhamos nas águas, a gente já morreu com Cristo. Então, eu demorei a entender a graça porque eu queria entender no sentido assim: Deus, mas sabe, como que o Senhor fez isso? Eu não mereço, eu sou tão pecadora e por aí vai. O legalismo, ele cega a gente. Quando a gente vive muito pelas regras, a gente fica cega por tudo aquilo que Jesus já fez por nós. E eu já conhecia Cristo, e aí eu me casei com um homem que já tinha sido casado. Ele também conhecia Cristo. Aí vocês param e pensam: como é que a gente vai viver querendo ser perfeito em um mundo que não é perfeito e nós que não somos perfeitos? Então eu demorei para entender a graça. Eu era muito rígida, sabe? Eu acho que foi por isso que Deus permitiu eu passar por tantas coisas, para que tudo isso fosse quebrado dentro de mim e eu pudesse entender que Jesus Cristo já morreu, já pagou o preço da lei e que agora a gente vive
desejando as coisas do céu, desejando as coisas do Espírito, e que a gente só consegue viver isso daqui, um novo relacionamento com Cristo, quando a gente abandona as práticas da perfeição, a prática de querer fazer as coisas tudo certinho, a prática de querer ser aceito. Gente, aqui hoje para mim é libertador, mas um dia não foi. Um dia, quando eu li isso aqui, eu dizia, Deus, gente, ele está dizendo que nós morremos para a lei e agora a gente vive para outro. A gente não vive mais para agradar a lei, agora a gente vive para agradar a Deus, e o amor de Deus é misericordioso. Ele vem falando muito aqui sobre isso, sobre essa misericórdia, sobre essa graça. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, se você pecou, você vai pedir perdão e vai deixar com que a misericórdia do Senhor o alcance, porque se não for assim, gente, é fadada ao fracasso, porque uma pessoa vai ter um certo tipo de situação para vencer, eu vou ter outra, e assim vai. Deus vai estar sempre tratando a gente diferente, mas todos nós temos um desafio a vencer, um pecado a vencer. Mas aqui ele já diz que nós agora, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, então o nosso corpo, né? A lei despertava em nós esse desejo de querer perfeição, esse desejo de acertar, esse desejo de não admitir um erro, não admitir um erro. Mas aí ele vem e diz, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova. Agora a gente tem uma nova maneira de nos vermos, né, de se enxergar. Agora a gente tem uma nova forma de olhar para nós, não com um olhar de culpa e condenação e pensamentos de derrota e de fracasso, mas sim uma nova maneira segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Ai, gente. Eu vou falar uma coisa assim para vocês. Entender isso aqui é muito gracioso, porque a gente sai daquele lugar de desprezo e entra no lugar de alívio. Ai, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas obrigada, Senhor. E me ajuda a me manter assim com um posicionamento firme no Senhor. Me ajuda que quando eu errar, Pai, me dá graça para eu não errar mais. E que quando eu errar, eu não venha me condenar, nem me culpar, porque quem culpa e condena é o diabo. O Senhor tem vida e vida eterna. Me ajuda. É assim, gente, que a gente guerreia, entendendo a palavra e declarando a palavra, porque Jesus disse quando ele foi vencer o diabo, está escrito. Então, se você não aprendeu que Jesus, Deus, através do Espírito Santo, que usou essas pessoas para escrever a Bíblia, a gente vai padecer, e não é isso que Deus quer. No capítulo 7, ele continua assim: que diremos então? Que a lei é pecado? Aí Paulo responde: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse me dito não cobice. Preste atenção, a lei vai estar sempre dizendo o que a gente não deveria fazer. Aí a gente sabe que não deveria fazer e vai lá e faz. Ai, gente, olha, é um conflito interno, mas não é que a lei é ruim, entende? A lei vai mostrar pra gente o que a gente não deveria fazer, mas aí a gente vai lá e faz, e pela graça, damos graças ao Senhor que temos Jesus Cristo, porque senão todo mundo tava perdido. Até, gente, eu vou falar assim pra você, teve um tempo que quando eu ouvia isso sobre segundo casamento, eu me apavorava. E aí chegou um tempo que o diabo começou a mandar para mim vídeos de uma moça que falava sobre casamento. Como você restaurar seu casamento? Eu dizia, Deus, restaurar o quê, meu Deus? E agora? Gente, foi um tempo de tortura. Eu tô rindo agora. E eu espero que vocês riam comigo também, mas foi um tempo muito torturoso. E aí, eu entrei no grupo dessa mulher de que como restaurar. E eu dizia, Deus, mas eu vou restaurar o quê, pelo amor de Deus? Se eu
olho pra minha vida, meu marido tá no segundo casamento, então quer dizer que eu tô em adultério, e agora? E eu começava a entrar nesses conflitos. E quando você vai entender que tem muita mulher que entrou nesse grupo, porque o marido tinha ido embora, o marido tinha abandonado, e elas queriam o casamento de todo jeito. E eu entrei, Deus permitiu eu entrar nisso. Porque sabe quando a pessoa, a mulher que estava falando sobre isso, sobre casamento, ela não estava falando literalmente do marido dela. Ela estava mostrando para aquelas mulheres que o nosso coração, a nossa entrega, quando ela vai contar como Deus restaurou o casamento dela, foi a entrega. Ela entregou diante do Senhor, ela se entregou para Deus. Olha, Senhor, se o Senhor quiser fazer, amém. Se o Senhor não quiser fazer, amém também. A minha vida eu entrego a Ti. E eu vou orar pela vida dele todos os dias, porque eu e ele estamos ligados, nós temos uma aliança. Então, ele e eu somos um só. E aí, meninas, elas começam a contar essa história, só que tem muita gente, tem muita mulher que não entende isso. Tem mulher que quer porque quer o marido de volta, mas se Deus trouxer esse marido de volta do jeito que tá, é um caos. E aí, assim, muita gente teve testemunhos lá porque entendeu que de fato deveria buscar primeiro a Deus, que elas estavam idolatrando o marido e elas não deveriam idolatrar o marido porque Deus é o nosso marido, Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso tudo. Então, a lei mostra isso pra gente, mostra o que a gente deveria fazer e aí a gente acaba não fazendo, né? Então, a gente vê aqui que Paulo, ele tá relatando muito isso. E ele continua: mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Por quê? O pecado, ele entrou no mundo e ele desconfigurou tudo. E aí, junto com a lei, faz a gente querer cair no pecado. O pecado, ele tá sempre querendo dar ordens. E aí aí vem o diabo, aí junta os três, a lei, o pecado e o diabo. Aí a lei vem para te mostrar o que você não deve fazer, o pecado vem e faz você cair em tentação, aí o diabo vem e te acusa, e aí vira uma bola de neve que vai crescendo aquilo dentro de você e só acusação. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa e o mandamento é santo. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostra-se toda a sua força de pecado. Então, meninas, eu quero esclarecer aqui para vocês, tudo que a gente faz de ruim, tudo que a gente faz de transgressão, o problema é o pecado. A lei foi feita de um modo bom para nos dar regras, que as regras não são ruins. A gente precisa de regras, a gente precisa de um sinal vermelho para te dizer não passe no farol vermelho, senão você vai morrer. Então as regras não são ruins, mas o pecado veio e contaminou. E ele se aproveitou disso ainda, né? Ele ainda fala, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-se a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Olha como a gente tem que se santificar, porque o pecado está em nós, todos nós. E ele vai estar sempre lutando contra, vai estar sempre querendo que a gente erre mesmo e peque mesmo. Então, por isso, Jesus vem com graça misericordiosa, transformadora, para nos ajudar. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu vou falar um negócio que o Espírito Santo está me conduzindo aqui agora a falar. Sabe, gente, tem leis
que a gente fica olhando assim e pensa que é trágico, né? Mas vocês lembram que eu falei aqui do casamento que eu ficava pensando sobre isso? A lei não é ruim. Se a gente for olhar, é o pecado que é ruim. A gente precisa andar com princípios. Tem princípios para o casamento, princípios para a gente ganhar dinheiro, princípios para a família, para a mulher, para o homem. Então a gente tem que olhar para os princípios do Senhor. Porque a lei ela é espiritual e o mundo espiritual ele é regido por leis. Então vocês percebem, a lei não é ruim, e sim o pecado. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Isso daqui vai quebrando tantos conflitos dentro da gente que a gente vai percebendo que tem coisa que a gente não queria fazer, mas a gente faz. E tem coisa que a gente não queria fazer e que a gente faz também. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o que querer o bem está em mim, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, mora em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal que está em mim, né, não quer fazer. Porque o segundo homem interior tem o prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, miserável homem que sou. Aqui Paulo entra meio que em colapso, né? Tipo, aquela guerra, meu Deus, maldito homem que sou, miserável homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei e do pecado. Reparem que Paulo, ele dá graças ao Senhor, porque ele sabe que por ele mesmo, e por suas escolhas e por suas vontades, não tem jeito. Então, em tudo, meninas, a gente tem que dar graças a Deus. Graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eu quero saber se vocês já entregaram a vida de vocês a Jesus Cristo. Já aceitaram Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Já foram batizadas. Se já, meninas, comecem a fazer... se vocês já aceitaram Jesus e ainda estão vivendo debaixo de culpa e de condenação, façam propósitos de jejum e de oração e de consagração e de santificação. Mas vou te trazer um alerta. Lembra que o mundo espiritual é regido por lei? Se você mora junto e não é casado, você está corrompendo uma lei. E aí, quando você começa a se consagrar, a orar, a jejuar, o diabo vai atacar. Mas fique firme na palavra de que o diabo não tem domínio sobre você. E você tem que orar e pedir graça ao Senhor. Senhor, me tira desse pecado. Eu estou vivendo assim, mas eu não quero viver assim. Senhor, me ajude. Eu não quero continuar vivendo nas práticas antigas, porque eu já sou nova criatura. E aí é por isso que você tem que ter o conhecimento, a vontade de comer a palavra do Senhor, de deitar meditando na palavra do Senhor, de acordar meditando na palavra do Senhor. Eu me lembro que assim que eu comecei a ir para a igreja, uma amiga minha, isso até antes, eu comecei a ouvir louvor e a minha alma sofria tanto, era uma dor tão grande na minha alma que eu fui começando a ouvir louvor e eu ia trabalhar ouvindo louvor. E quando eu colocava louvor em casa, a minha irmã mais nova falava assim: já vem ela com essa depressão dela. Porque tem momentos na vida, gente, que a gente vai querer buscar Deus e as pessoas vão ser contra. E aí uma amiga minha me perguntou o seguinte: Fê,
o que mais está no seu pensamento? O que você pensa o dia todo? Gente, eu não sei porque que ela me fez essa pergunta. E aí eu falei, eu fico pensando no Senhor o dia todo. Eu vou trabalhar louvando, eu fico pedindo ajuda ao Senhor para me capacitar. Eu fico pensando no Senhor o dia todo. E olha que era bem no comecinho. Ela falou: "Meu Deus, é sério? Você pensa em Deus o dia todo?" Eu falei: "É o que eu penso." Eu penso assim: "Senhor, me leva para casa em paz. Me leve para o trabalho em segurança, me ajude a fazer boas vendas." E era assim, gente. Até hoje eu busco viver desse jeito, porque é Deus que tem que estar na nossa cabeça, não outra coisa. Amém? Então eu vou ficar por aqui nesse capítulo de hoje. Estou animada para o capítulo de amanhã, o capítulo 8, que vai renovar ainda mais as nossas forças. Então, eu finalizo aqui abençoando a tua casa, a tua vida, os teus projetos, a tua alma. Que todos os teus planos estejam consagrados ao Senhor e que você tenha um dia de paz, um dia abençoado, em nome de Jesus. Que você seja, sabe, tão cheia do amor de Deus, tão cheia do amor de Deus, que seja lançado fora todo o medo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãs. Até amanhã, se Deus quiser. Então, um beijo. E até o próximo vídeo.